Vamos começar porque tem novidade. Olha só, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, defendeu a regulamentação das redes sociais. Em discurso de abertura no ano judiciário, no Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes criticou a instrumentalização das plataformas e anunciou parceria da Corte com o Ministério da Justiça para rastrear aqueles que atentam contra a democracia. Ele comentou ainda que o uso da inteligência artificial oferece um risco perigoso às eleições. Aquele tema que a gente está debatendo sempre aqui, tem que regulamentar, não tem que regulamentar, rede social, internet, inteligência artificial, essa tecnologia toda que a gente entende muito bem, né, Palumbo? E aí, agora a novidade é a regulamentação para as eleições. 2024, o negócio já tem eleição, já tem campanha rolando, a gente está falando tudo de pré-campanha e, Mano Ferreira, a internet, a rede social e a inteligência artificial vão talvez protagonizar essas eleições. Como você vê essa fala do ministro Alexandre de Moraes? Olha, primeiro, Koba, eu diria que a tecnologia vem para ficar. Tentar fazer de conta que é possível contê-la é como querer tapar o sol com a peneira. Ela vai, inevitavelmente, se impor, né? A inovação sempre chega para ficar. As fraudes são uma coisa que sempre existiram no processo eleitoral, desde o tempo da boataria, passando por carro de som propagando fake news, passando por panfleto apócrifo para difamar o adversário. Ou seja, o que vai acontecer é apenas um uso de uma nova ferramenta para um fenômeno que sempre aconteceu. E eu acho que para lidar com isso de forma eficiente, é claro que de um lado a gente precisa, através da legislação, coibir o abuso e a fraude, mas tem uma parcela desse fenômeno que só com educação e as pessoas precisam se acostumar a ter senso crítico para lidar com as informações que têm acesso. Ou seja, só a educação do eleitor para lidar com o fenômeno, porque é impossível acabar com o uso malicioso de qualquer que seja a tecnologia. Ô Ju, o ministro falou ontem também, a gente estava acompanhando ao vivo, inclusive, a manifestação dele, e ele falou que é o seguinte: o Congresso tem que falar sobre isso. É lá no Congresso que a regulamentação deve acontecer, mas que na Justiça Eleitoral eles já vão fazer, até porque na Justiça Eleitoral a gente tem essa peculiaridade, né? O único tribunal que pode criar regulamentações, normativa e tal, é a Justiça Eleitoral. E ele falou, aqui a gente já vai fazer, mas é importante que o Congresso decida, debata e vote pautas sobre isso. Você acha que está certo, de alguma maneira, acaba sendo um respeito ao processo legislativo e ao poder legislativo também, né? Júlia Lucy. Ah, com certeza, né, Nelsinho? É ali no Congresso que acontecem os debates, as audiências públicas, muita coisa é desmistificada, você precisa escutar todas as partes envolvidas no processo, né? Quando você tem decisões monocráticas, você não consegue contemplar todos os vieses e perspectivas que envolvem, né, a questão em si. Por isso é tão importante que a atividade legislativa seja respeitada, seja valorizada. Agora, sobre a fala do ministro, eu gostaria só de comentar o meu receio sobre o que possa vir a ser classificado como ataque à democracia. Porque, por exemplo, se alguém, sugere que gostaria de ver no Brasil o voto impresso, como acontece, por exemplo, na Venezuela, como acontece também nos Estados Unidos, será que isso por si só poderia ser classificado como um ataque à eleição digital, né? Então, é sempre muito perigoso você poder rotular a fala das pessoas que fazem sugestões, né? Uma sugestão não deveria ser vista como um ataque às instituições. Então, o meu receio, ele recai sobre isso. Agora, sobre o uso da inteligência artificial, é claro que a gente não pode permitir, por exemplo, que se manipule, né, por meio ali de um personagem, que certas coisas que não aconteceram, aconteceu, né? Então, existe ali um risco real mesmo, né, de você interferir totalmente no processo eleitoral se você não tiver as condutas que hoje são reprimidas na vida real, devidamente reprimidas e coibidas e rapidamente, né, retiradas do ar
caso praticadas na vida digital. Delegado Palumbo, você que é parlamentar, meu amigo, nessa linha que a Ju está trazendo aqui pra gente, se é importante discutir, debater, ter audiência pública, não pode votar do dia para a noite, não pode votar assodadamente, é um negócio muito sensível. As pessoas não entendem muito bem, na verdade, esse negócio de inteligência artificial, né? A grande parte da sociedade ainda não lida muito bem com isso e, claro, a sociedade representada nos seus parlamentares acaba sendo uma amostra da população em geral. Você acha que isso, então, tem que partir para um debate mais amplo, chamar os especialistas, explicar para os deputados como é que funciona, como é que não funciona? Como é que você enxerga essa discussão lá no Congresso, Palumbo? Com certeza, a gente precisa discutir, mas isso não pode ser feito de maneira atropelando o Congresso Nacional, não pode ser feito sem passar por comissões especiais, sem passar por todas as comissões, sem passar pelo rito normal de aprovações de leis do Congresso Nacional. Não acho que tem que ser em regime de urgência, porque o regime de urgência você tira esse projeto da discussão nas comissões e também numa comissão especial. Isso é muito perigoso, como teve o primeiro projeto, que foi de autoria de um deputado do PCdoB, e aí tinha todo um viés político-ideológico que estava dentro desse projeto, eles viram que não ia passar, tiraram da pauta e agora estão tentando de outra forma. Eu não sou contra a discussão, não sou contra o debate, desde que siga o rito normal e que não seja um atropelo. E o que a Júlia falou também é objeto da minha preocupação, acho que da preocupação de muitos. O que seria atos antidemocráticos? Seria alguém com uma Bíblia na mão, com uma vuvuzela, que está ali no Planalto, perto do Planalto, que não invadiu e ficou preso? Isso também nos preocupa quando a gente vê declarações de ministro, de chefe do Poder Executivo, falando que crimes como, por exemplo, contra o patrimônio, alguns crimes que você pode citar, por exemplo, o furto. Imagine você que compra uma casa, que compra um carro, que compra uma moto, que parcela em 5 anos, 60 meses. Ou um celular que você compra numa loja de departamento, 12 meses. Esse celular é furtado, você fica com o carnê e a gente escuta de um chefe do Poder Executivo, de um ministro, que a gente tem que humanizar, que não pode ir para a cadeia determinados tipos de delito. Em contrapartida, nós temos dezenas, centenas de pessoas presas, né, sem nenhum tipo de julgamento ainda, sem trânsito em julgado, mais de 1 ano, e aí não se fala absolutamente nada. Então fica muito complicado. O que seriam esses atos antidemocráticos? Isso aí também tem que ser definido por lei, e não por um juiz ou por uma corte de juiz. E aí, Felipe Monteiro, quero te ouvir, meu amigo. Não, é um ponto interessante. Na minha opinião, Koba, todo o processo eleitoral, você tem que focar na liberdade dos eleitores de fazer escolhas boas quando ele vota para o seu representante na Câmara, no Senado ou no Poder Executivo em geral, né? Então, quando as tecnologias modificam esse cenário de forma artificial, mudando a neutralidade do sistema, não é? É um erro e é um ato antidemocrático. Então, o Tribunal Superior Eleitoral deve sim tentar regular essa questão. E é bom lembrar que as pessoas normalmente esquecem que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil tem tanto papel jurisdicional, ou seja, ele decide questões relacionadas com as eleições, quanto papel também normativo, né? Eles elaboram normas sobre o processo eleitoral. Então é natural que o TSE discuta como que as mídias sociais vão se portar e como eles podem, de certa forma, regular as mídias sociais de modo a não prejudicar as eleições, não é? Então, eu vejo que o TSE tem sim que buscar essa discussão da regulação das mídias. Eu poderia, por exemplo, utilizando da inteligência artificial, colocando o rosto de um político e fazendo com que ele tenha alguma declaração jocosa, prejudicar ele nas eleições. E quando eu prejudico ele nas eleições, no processo eleitoral de somente 45 dias, eu posso causar dano irreparável à candidatura dele. E quando eu causo dano irreparável à candidatura de qualquer político, eu mudo completamente a neutralidade do sistema, não é? Então o TSE tem sim que buscar utilizar a regulação para evitar esse tipo de postura completamente danosa às eleições. E aí tem uma questão, Koba, não é? Se o Legislativo não resolver decidir e legislar sobre as mídias sociais e regular as mídias sociais, quem vai fazer vai ser o Poder Judiciário.
Não é? Na omissão do Poder Legislativo de fazer esse debate de forma profunda e de forma consistente, ele está dando cartas brancas ao Poder Judiciário para legislar sobre a questão.